Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui mais uma vez o pastor Evandro da CIBAN, Segunda Igreja Batista em Natividade, trazendo mais uma reflexão para os amados da parte de Deus. Privilégio muito grande estarmos juntos por este canal, por esta via de comunicação, e eu peço muito a Deus que possa nos abençoar em nome de Jesus. E eu queria deixar esta palavra da parte de Deus. O nosso tema que nós vamos tratar hoje é Jesus e a obediência ao Pai. Jesus e a obediência ao Pai. Esse é um tema que nós vamos estar tratando nesse momento e aprendendo um pouco sobre obediência, Obediência é um artigo, às vezes pouco recorrido, mas a gente precisa entender porque é a partir dela que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Então vamos aprender com Jesus sobre isso e eu queria orar por cada um. Queria agradecer a Deus pelas orações que os irmãos têm colocado sobre as nossas vidas, sobre minha família, e eu peço também os amados que estão nos vendo, que possam estar orando por nós, pastores, líderes nas igrejas, suas particularidades, Algumas igrejas já estão voltando, outras igrejas ainda têm limitações de estar voltando, Cada um tem o seu contexto específico, então eu quero pedir a Deus que nos abençoe, para que a gente não entre num embate como se nós tivéssemos uns são mais corajosos, outros mais medrosos. Nós somos pastores e fomos chamados para cuidar de pessoas, não simplesmente expô-la. A guerra não é essa, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é política, a nossa guerra não é contra a saúde, a nossa guerra não é uma guerra de opinião, a nossa guerra não é um contra o outro. A nossa guerra é contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste momento. Então eu peço que os irmãos estejam orando por nós, para que a gente possa fazer a vontade de Deus à sua maneira. Então vamos estar pedindo a bênção de Deus, e aí nós vamos falar sobre Jesus e a obediência ao Pai. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama apesar de nós, e imploramos o Senhor, Deus, que o Senhor nos guarde dessa doença, nesse momento, nos ajude, Senhor Deus, a enfrentá-lo com sabedoria, com determinação, nos ensine, Senhor Deus, que o verdadeiro trabalho da igreja está fora do que a gente chama de igreja, que é o nosso templo, onde nós nos reunimos, onde eu estou orando dentro de um templo, que o nosso trabalho acontece lá fora, quando nós estamos literalmente fora do templo. Então nos ajude que nesse anseio de estarmos juntos no templo, não nos ensine a fazer isso. Então nos capacite para que entendamos, ó Deus, que nós estamos sentindo falta dos irmãos, mas sentimos falta dos irmãos porque nós não temos o ponto de encontro. Mas se nós estamos sentindo falta, nos ensine a poder ir até cada um deles, a poder abençoar, estar lá de fora, perguntar, lidar com as limitações dele, e não simplesmente participarmos de um momento onde a gente senta, levanta, se cumprimenta e aproxima, um canta, outro prega, ou entrega um dízimo e uma oferta, mas que possamos entender que o cristianismo é muito mais além do que isso. O cristianismo é o que nós fazemos enquanto não podemos estar dentro dos templos. Então nos ajude a não sermos, Senhor Deus, feitos, ó Deus, com mediocridade esse trabalho, mas que façamos com ousadia, aguerridos e com amor no coração. Para a glória do Senhor eu oro, para a vergonha do inferno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Evangelho de João, capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 38, João capítulo 6, versículo 38. Amados, o texto fala sobre Jesus, o pão da vida. E depois de uma série de explicações, Jesus vai trazer uma nota, e é o que a gente vai estar pensando para a gente trabalhar o nosso tema, Jesus e a obediência ao Pai. O versículo 38 diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei
no último dia. Que Deus capacite-nos e nos abençoe em nome de Jesus. Vou repetir o tema: Jesus e a obediência ao Deus Pai. Preste atenção numa coisa, meus queridos. Quando a gente fala de obediência, a gente percebe uma luta muito grande, porque parece que obediência é contraste de liberdade. Me parece que obedecer a alguém é estar submetido, é estar escravizado, né? Nós estamos numa era que nós fizemos uma troca muito infeliz, né, dentro do contexto educação, porque a nossa educação antigamente era muito severa. Então nós tivemos um problema muito grande, porque nós queríamos fugir dessa maneira severa de sermos tratados. Era interessante, quando você tinha uma repreensão, às vezes o pai, ele nem batia no filho, ele simplesmente dava aquela olhadinha, o filho já sabia, ó, saía correndo, já o recado estava dado. A mãe olhava de longe, sem dar um grito, o filho já sabia o que era para fazer. Isso é obediência, era uma espécie de medo, mas um medo que também tinha respeito envolvido, aonde você já conhecia o movimento, você sabia o limite, né? E nós fizemos uma troca, a nossa geração, né, e as gerações seguintes agora estão fazendo uma troca, que isso futuramente vai nos trazer problema, aliás, já está nos trazendo problema, mas que eu não sou a favor de você massacrar alguém, colocar alguém em determinadas situações, mas a disciplina, a regra, a obediência, ela nos mantém em sociedade. Então a gente presta atenção numa coisa, a nossa geração foi muito rígida, a criação de muitos de nós foi muito rígida. Então a troca que nós fazemos é o seguinte: nós não vamos ser tão rígidos assim com os nossos filhos. Não vamos ser tão duros assim com nossos filhos. Não tem aquele horário que eu reclamava, que o meu pai colocava para eu chegar, minha mãe colocava. Não vou fazer isso com os nossos filhos. E aí nós crescemos e, infelizmente, nesse abrandamento de regras, nós criamos pessoas sem limites, sem regras, sem censuras. E aí, quando se fala de obedecer, é um sacrilégio. Falar de obedecer alguém, como assim obedecer uma pessoa que é humano como eu, que peca como eu, como assim obedecer? Aí o sistema, por exemplo, militar, o indivíduo está na rua, ele entra no sistema militar, ele tem que obedecer e acabou, ele não tem argumentação, é sim senhor e não senhor e acabou. Mas quando nós partimos para alguma coisa, como a igreja, por exemplo, nós não temos mais esse tipo de respeito. E eu não estou aqui aclamando que alguém me respeite, respeite pastor, respeite a ninguém. Ao contrário, nós só respeitamos porque somos pessoas respeitosas, e não o contrário disso. Então o que nós precisamos pensar é que essa criação nos fez olhar para a obediência e para algumas regras como coisas banais, como coisas a serem vencidas. E aí nós queremos, então, com essa chamada liberdade de expressão, liberdade de comunicação, colocarmos, então, o quê? A nossa vontade. Porque eu penso assim, eu quero assim, e eu vou fazer desse jeito. Então, eu queria mostrar para você uma coisa. Jesus, quando ele vai falar sobre si, ele está conversando com algumas pessoas que começaram a criticá-lo, quando ele falou do pão da vida, e ele se comparou ao maná e disse que ele arrumou o problema porque ele fala de Moisés. E ele fala que o maná que Moisés deu, as pessoas comeram e morreram. Mas ele era o pão da vida e se alguém se alimentar dele, teria vida eterna. Só que ele vai mostrar uma coisa para todos eles. Vai dizer assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a gente começa essa fala de Jesus Cristo em Lucas capítulo de número 2, quando Jesus estava no meio dos doutores. Nós conhecemos a história, né? Os pais de Jesus saíram com ele, voltaram para casa e esqueceram de alguma maneira dele. Ele achou que ele estava no meio da multidão, então voltaram para o templo e chegou lá, ele estava junto aos doutores, perto do templo. E lá no templo, quando o encontraram, ele perguntou: por que você ficou assim? Ficaram, né, vendo Jesus conversando lá entre os doutores. E aí no versículo 39 do capítulo 2, Evangelho de Lucas, Jesus responde assim: por que vocês me procuram? Não sabia que devia estar fazendo a vontade do meu Pai na casa dele? Vocês não sabiam que eu teria que fazer a vontade do meu Pai? Eu vim para fazer a vontade. Se ele tinha 12 anos.
aproximadamente, de acordo com os historiadores. Preste atenção numa coisa, ele começou uma vida sabendo o que ele deveria fazer, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele sabia quem ele obedecia. Quando criança, o texto nos mostra que ele sabia o que estava fazendo. Que ele começa então, o texto nos ensina, Jesus estava ensinando, conversando com os doutores, argumentando sobre a palavra. Isso é obediência, isso é sensação de missão. Submissão, irmãos, não é alguém que é capacho de alguém. Submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão, alguém ser submisso, é alguém que é obediente a um propósito específico e ele entrega a sua vida para isso. E aí que a gente pensa, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Que tipo de obediência? A quem obedecer? E aí a gente começa a perceber Jesus então nesse ministério. E uma das coisas interessantes aqui, né, começando da vida de Jesus, no início da vida de Jesus, é que quando ele chega, primeiro evento, ele se aproxima de João Batista para ser batizado. E João Batista vai dizer uma coisa: eu careço ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu o batize? Eu não posso fazer isso. E Jesus fala com ele o seguinte: que seja assim para que se cumpra a lei. Que seja assim para que se cumpra a lei. Eu vim obedecer à lei, eu vim obedecer à vontade de Deus. Faça isso. E aí o que acontece? João então batiza Jesus. O episódio seguinte do batismo de Jesus, aonde o Senhor nos mostra, né, ele sendo batizado, e ali desce como pomba sobre a cabeça de Jesus, e Deus fala: este é o meu filho amado que tenho muito prazer. O episódio seguinte do batismo é a tentação no deserto. Esse aqui, amados, é o começo do ministério público de Jesus Cristo. Na verdade, antes dele começar a pregar sobre o reino de Deus, ele passou pelo deserto, que equivale ao próprio jardim do Éden para Adão. E aqui a tentação, né, que ele sofreu nesse lugar equivalia à tentação exposta, como também Adão foi sujeito quando colocou a árvore e o Senhor falou: se você comer, certamente morrerás. Então deixou aquele homem ali a escolher a possibilidade de comer ou não aquele fruto. Aqui acontece com o segundo Adão. Esse deserto é o Éden do segundo Adão. Só que tem uma coisa notória para a gente, que nós estamos tratando do assunto obediência, que é a seguinte: então Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Se você der uma parada nesse versículo, é esquisito, parece que é estranho. Como assim o Espírito Santo conduzir Jesus para o deserto para poder ser tentado pelo diabo? É estranho isso daqui, mas justamente foi isso que aconteceu. Essa é a guerra espiritual. Essa é a situação que Jesus iria passar e depois dela então falaria. Mas uma coisa forte para a gente pensar é que ele foi obediente ao Espírito Santo, sujeito ao Espírito Santo, submisso à voz do Espírito Santo, o próprio Deus. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força. Eu digo e sempre repito isso. Ele não é uma força, ele não é uma competência espiritual. O Espírito Santo não é um up na vida espiritual. O Espírito Santo é o próprio Deus. É diferente do que muitas das vezes as pessoas pregam como se ele fosse uma espécie de segunda bênção ou terceiro Deus. Não, ele é o próprio Deus. E ele conduz então Jesus ao deserto e obedientemente Jesus vai ao deserto. E diferente, preste atenção, diferente de obediência, quando você simplesmente obedece alguma coisa porque quer, é você obedecer uma coisa em meio a tentações. Obedecer uma coisa em meio a pressões, a oportunidades de se dar bem, a oportunidade de tirar proveito. E isso é diferente. Ser obediente no momento de culto, ser obediente no momento, levanta, irmãos, vamos ficar todos de pé, senta, irmão. Isso é tranquilo. Mas ser obediente no momento onde você vai receber vantagem, você vai ser alguma coisa, aí entra a verdadeira obediência. A obediência onde ninguém vê, aonde ninguém está. E a grande questão é: quem é você quando está sozinho? Que tipo de obediência você tem quando você está com você mesmo?
Que tipo de concessões você faz com você mesmo quando você não está perto de ninguém ou quando ninguém está olhando? Então são perguntas que nos fazem o quê? Repensar. Preste atenção. Repensar o que é obediência. Jesus aqui, nesse episódio, ele vai para o deserto e ele estava lá jejuando 40 dias e o que acontece é que Satanás vai tentá-lo com a fome, e a gente aprende muito nesse texto, e ele vai dizer o seguinte, olha só, transforme essa pedra em pão. E Jesus vai se reportar em obediência, escute, a palavra de Deus, percebe que ele está com fome, e ele podia tirar muito sim proveito dos seus poderes para fazer aquilo, mas ele recorre à obediência, ele prefere obedecer do que se entregar, e foi o que nosso primeiro pai Adão não fez, obedecer apesar da possibilidade de ganho. E por quê? Porque às vezes nós sentimos vantajosos, irmãos, quando nós saímos na frente, a gente não pode ficar para trás, são falas às vezes nossa, são falas da igreja, ah não, fulano abriu, ciclano abriu, não sei quem abriu, a gente não pode ficar para trás, como nós vamos ficar, preste atenção, o que é ficar para trás? Ficar para trás é perder 5, 6, nós temos uma igreja presbiteriana na cidade de Itaperuna, que morreram 6 pessoas, para a gente isso é muito triste, para a gente velar pessoas, isso é muito triste, às vezes é uma questão de obediência, nós não podemos levar a nossa situação hoje para uma questão simplesmente política, a situação que nós estamos passando hoje, de orientações que estão, sim, informações cruzadas, mas nós não podemos levar isso simplesmente, como nós vamos proteger os nossos senhores, as nossas senhoras, nossas crianças, nossas pessoas com patologias, como? Agora é a hora de fazer isso. Só que aqui parece vantajoso para Jesus e às vezes para nós também parece vantajoso. A gente abrir, fazer, sair na frente. A água que eu não bebi nas outras pregações, estou bebendo hoje, né? Isso é uma benção. O que acontece aqui? Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, apesar da sua fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá da obediência à palavra de Deus. Porque foi na desobediência que nós caímos e foi na possibilidade de comer que nós caímos. E é fartar-se, é a questão de botar dentro de nós aquilo que desejamos. E o segundo ponto, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele colocou ele sobre um templo. E ele vai dizer o seguinte, lança daqui para baixo, pois está escrito que os anjos dará ordem ao seu respeito e te sustentarão para que não tropece em pedra alguma. É verdade que o Senhor dá ordem aos anjos para que nos sustente, para que nos ampare? Sim, é verdade. É o que ele está dizendo. É que Satanás disse uma verdade, mas para burlar a obediência de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dizer o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não desobedeça a Deus. Não mostre, não pule desse pináculo para mostrar que Deus vai te amparar, como se fosse um teste. Não, vou fazer porque Deus ele se vira lá, está prometido. Não, ele não prometeu afagar o seu show, não, da fé. Ao contrário. Ele prometeu proteção para pessoas que estão em apuros, e não para pessoas que estão testando a sua fé. Não pessoas que querem mostrar para o outro que tem fé. Não pessoas que estão na frente, são hiper, mega, ultra, tridimensionalmente corajosas. Ao contrário, escute uma coisa, coragem sem submissão é pecado, não é coragem. Coragem sem submissão tem outro nome, é pecado. Às vezes somos muito corajosos, aguerridos, intrépidos, mas às vezes não obedecemos a ninguém. Não obedecemos a palavra. Não entramos num senso comum e percebemos que algumas pessoas podem se machucar com decisões que nós tomamos, e necessariamente não só uma decisão aparente de uma pandemia como essa, mas quaisquer decisões que sejam. Decisão precisa ser tomada, irmãos. Nós precisamos, e a decisão que Jesus tomou aqui foi em obedecer. Por mais estranho que seja, Jesus ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo,
O que importa é que ele obedeceu, apesar da aparente missão absurda. Porque se olharmos isso aqui é estranho. Mas percebemos que se foi Deus que colocou essa situação para ele, algo de melhor, uma preparação, algo de uma coisa como se fosse uma própria oportunidade dada a ele de errar e de acertar. Ele escolheu obedecer. E por último, Satanás disse o seguinte a ele: o diabo levou no alto monte, e lá mostrou os reinos do mundo e a sua glória, e disse: eu te darei tudo isso, se prostrares e me adorares. Então Jesus disse o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. E o diabo então o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amados, um terceiro ponto nesse momento da tentação, que foi o momento da ambição, o momento da ambição. Nós temos três partes fortes. Nós temos a fome. Satanás mexe com orgulho, se tu és filho de Deus, e depois ele vai mexer com a ambição. Vai prometer os reinos. Só que é o seguinte, aqueles reinos não eram de Satanás. Ele não era, diferente de quem fala. O Senhor é soberano, ele é dono de todas as coisas. Satanás só tem uma coisa, amados. Ele é pai da mentira. Preste atenção. A Bíblia só atribui a mentira ao diabo, mas nada é dele. Sua paternidade é da mentira e acabou. Ele não criou nada. A mentira foi algo que ele introduziu na história humana, querendo ser como Deus, querendo fazer e querendo estar acima de Deus para não obedecê-lo. Então, quando você percebe, a desobediência é uma característica, preste atenção, vital ou mortal do diabo. Quando nós entendemos que quando nós nos levantamos e desobedecemos a voz de Deus, somos rebeldes contra Deus e contra os seus mandamentos, nós endossamos a palavra de Lúcifer. Nós repetimos a postura dele. Então, quando olhamos aqui, Jesus ele vai fazer o seguinte: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. Eu não prestarei culto a ninguém. Eu não prestarei culto aos anjos, eu não prestarei culto a entidades, eu não prestarei culto aos santos, eu não cultuarei a vaidade, eu não cultuarei a política do meu país, da minha cidade que seja. O culto, a minha devoção, toda a minha obediência será a palavra. Então escute uma coisa, amado, em nome de Jesus, muitas das vezes nós fazemos parte de organizações, de grupos, que nos ensinam coisas que em algum momento precisamos negociar a obediência da palavra de Deus. E sabe o que acontece com muitos? Rompem com o cristianismo estando dentro da própria igreja. Viram corruptos, mentirosos muitas das vezes, porque na verdade nós não precisamos fazer curso para isso. É simplesmente abandonar o Senhor, é simplesmente abrir mão com Ele, e aí sim a gente acaba fazendo todas essas coisas. Porque qualquer corrupto no mundo, eu, você, sem Deus, somos iguais. O que a gente precisa entender é que obediência não é Deus olhar para nós, nos subjugar como se fôssemos escravos, malditos, sem nome. Ao contrário, nós já falamos isso nos cultos agora passado, Ele nos chama de amigos. Ele falou: não vou chamar você de escravo, e eu vou tratar você como trata um amigo. Como um amigo obedece o outro? Na fala, na concessão, na troca. É assim que nós fazemos. Mas existem limites, existem pessoas que pensam diferente umas das outras, e cada um tem o seu parâmetro de limite. Então o texto nos mostra: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha própria vontade. Então, amados, obediência, como nós já falamos, não é um assunto muito legal, devido à nossa estrutura, às vezes, emocional. Né? Por quê? Muitas pessoas têm obediência como um parâmetro, por exemplo. Né? Olham para a obediência como uma coisa boa, a disciplina como uma coisa boa. Né? Para colocar algumas pessoas, várias pessoas, aliás, muitas pessoas odeiam qualquer tipo de limite, de regra, de não, de horário, questionam tudo o tempo todo. Por quê? Porque querem ser livres. Mas liberdade é consequência de obediência. A obediência precede o milagre.
A obediência precede o milagre. Você pode perceber que todas as vezes que Jesus, ele cura alguém, essa pessoa obedece uma questão anterior. Eu vou te dar um exemplo quando fala, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Jesus passou o lodo, barro nos olhos do cego. Ele foi lá, obedeceu e voltou vendo. Pessoas que buscaram a Jesus, todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e de maneira nenhuma é muita coisa. Então eu queria trazer para vocês, amados, o seguinte: a obediência é o parâmetro de Deus. Jesus veio nos ensinar a sermos servos obedientes ao nosso Pai. Jesus o fez desde quando nasceu. Jesus mostrou isso. E aí, a gente leu agora há pouco tempo, agora, falando sobre esse texto, no Lucas capítulo 23, ele vai dizer, está consumado, e ele morreu. Está pago, o que o Senhor mandou eu fazer, a missão que o Senhor pediu para eu cumpri do jeito que o Senhor pediu. Eu não cumpri do meu jeito. Eu até poderia fazê-lo quando eu senti fome, quando eu senti medo. Eu até poderia fazer, o Senhor me deu todo o poder, entre os céus e a terra, o Senhor me deu todo, eu podia ter feito. Na oração, passe de mim esse cálice, eu podia ter feito, mas Ele não fez. Ele escolheu obedecer, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, amados. Eu não sei o que nós estamos fazendo como igreja, que às vezes conseguimos ler as Escrituras, e ainda conseguimos desobedecer as ordens. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e eu não quero pagar para ver, você não deve querer pagar para ver. Amados, olhemos para as Escrituras. Jesus fez o que fez, não foi porque ele fez a vontade dele, porque se ele fizesse a vontade dele, sabe o que ele seria? Mais um rebelde, mais um desobediente. Então perceba uma coisa, está na nossa vontade quebrar regras, está na nossa vontade não receber limites, está na nossa vontade não suportar nãos. Coloquei um parâmetro na internet que os nãos de Deus não são castradores, mas protetores e curadores. Deus nos coloca limites para nos proteger. Deus nos coloca limites para nos salvar. Deus nos coloca limite para nos aperfeiçoar. E não simplesmente para brincar de quem manda e quem obedece. Não para brincar de líder. Não para encher o seu ego como se ele precisasse dessas coisas. Então a obediência, preste atenção, ela tem um fator fundamental na sua vida social e na sua vida espiritual. No como você percebe o seu casamento, sua família, no como você percebe a sua comunidade, estão nas regras, a maneira com que nós conseguimos viver um perto do outro. Estão nas regras. Está na disciplina, meu amado, está na disciplina, na obediência à disciplina. Sabe o quê? A sua saúde, por exemplo, a maneira com que você vive. Nós somos indisciplinados, desobedientes a alguns conceitos e nós pagamos na própria pele, na própria emoção, essas coisas. Então Jesus veio nos ensinar, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor, que nos ensinou a fazer a vontade do Pai. E eu costumo dizer na oração, fala, Deus nos ensine a fazer a sua vontade, à sua maneira. Porque eu tenho percebido que apesar de estarmos na igreja, o fato de estar na igreja, o fato de estar com um microfone, ouvindo músicas da igreja, falando com o livro da igreja na mão, é bem verdade que às vezes nós achamos estar obedecendo à vontade de Deus, mas é possível que estejamos fazendo a vontade de Deus da nossa maneira. É possível que estejamos fazendo a vontade de Deus do jeito que a gente entende. É possível que estejamos fazendo a vontade de Deus do jeitozinho que nós imaginamos, ou seja, estamos usando a Bíblia de Deus, o nome da vontade de Deus, e acabamos fazendo a nossa própria vontade. Né? Costumo brincar que muitas pessoas oram da seguinte maneira: Pai, seja feita a sua vontade, desde que ela seja igual à minha. Isso é uma ironia de todas. Seja feita a tua vontade, desde que ela seja igual à minha. Por isso eu oro, Deus, nos ensine a fazer a sua vontade, a sua maneira,
e não a nossa. Porque se eu quiser fazer a vontade de Deus da minha maneira, na verdade estou fazendo a minha vontade e não a dele. Eu estou usando para me escudar através da palavra dele, para poder botar minhas noias, meus conceitos, minhas vontades, minhas preocupações em cima de pessoas. Mas no que a Bíblia nos ensina é que a vontade dele é muito maior do que a nossa, muito superior do que a nossa. E o cuidado dele por nós é incondicional. Então, amados, que aprendamos a obedecer a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A obediência é algo que nos vai levar ao céu. Obedecer a palavra, obedecer o Deus, se arrepender, olhar para Ele. Então é isso que a gente precisa fazer. Então nós temos coisas que precisamos repensar na nossa comunidade. Uma delas é isso, obediência. Por que aparentemente tão rebeldes, né? Tão livres, pensadores livres? Quem é pensador livre? Você aprendeu a falar A, E, O com uma professora. Você aprendeu a concatenar A, E, O, juntar, compilar com outras consoantes, falar, emitir som, entender som. Com pessoas você é livre como? Nós estamos dentro de um sistema e esse sistema nós estamos tão livres que a gente está preso pela lei da gravidade. Agora a gente consegue pensar. A gente precisa entender que cada um tem o seu lugar e que na obediência prolongamos a vida. Por isso o texto diz, quando vai falar do mandamento, honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa, mas é uma obediência. Você pode ver que os 10 mandamentos vão nos ensinar. E a maioria deles diz não. É uma palavra que não gostamos de ouvir, não gostamos de limite. Ai de quem tentar botar limite nas pessoas de 2020. Ai de quem tentar dizer o que é certo e errado. Ai de quem se levantar para tentar arbitrariamente falar alguma coisa. Vai sucumbir rápido. Justamente porque ele está certo, ele está errado, ele é estúpido, ele é arrogante, ele é educado, ele é inteligente, não importa. O que importa muitas das vezes é que as pessoas não querem obedecer qualquer tipo de regra. E aí Jesus vem na contramão de tudo, falando que ele é submisso ao Pai. Ele está sob uma missão. Ele fundou uma igreja, te chamou, me chamou. E pelo que eu entendi da Bíblia, né, pelo que eu consegui compreender da Bíblia, isso não é garantia de sucesso nenhum, mas ele me chamou para fazer a vontade do Pai. Então, amados, em nome de Jesus, ele não quer que nenhum se perca, e é espiritualmente. Ele não quer que nenhum daqueles que o Senhor deu, ele se perca. Ele tem cuidado de nós, ele é o bom pastor. E eu queria pedir a Deus por sua vida e por minha vida, que sejamos obedientes às ordens de Deus. Jesus obedeceu. Nem só de pão viverá o homem, mas continuou com fome. Levou em cima do pináculo, pula daí. Ele também não pulou, mas também não veio anjo fazer nenhum tipo de estardalhaço. Não tinha nenhum anjo apóstolos ali. Ele não se ajoelhou. Pode ajoelhar que eu te dou todos os reinos. Ele não se ajoelhou. Foi obediente, amém? Foi obediente. Mas continuou pobre. Ele continuou pobre. Ele continuou pobre. Ele entrou na sua saga em Jerusalém montado no jumentinho. Ele continuou pobre, financeiramente dentro desse sistema que nós estamos vivendo. Mas ele fez a vontade de Deus, da maneira de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde. Eu queria orar mais uma vez, que era um abraço, né? Mandaram um abraço aqui, né, para Siban, para vocês, amados, em nome de Jesus. A gente está orando. Preste atenção numa coisa, a gente está orando por essa situação. Eu entendo que algumas pessoas, alguns irmãos estão com vontade de voltar a se reunir dentro dos templos. E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado para os irmãos é o seguinte: nós não podemos olhar para as pessoas e para as outras igrejas e tentar imitar as outras igrejas. A nossa segunda igreja tem particularidades, limitações, mas também tem força. E a gente sabe disso. E uma das limitações é que a nossa igreja tem muitos senhores e senhoras. Nós estamos num momento onde não tem nenhum tipo ainda de recurso, caso um destes venha a se contaminar.
Nossos jovens que temos na igreja trabalham, saem, estão expostos ao vírus. Tomamos os cuidados? Sim, tomamos todos os cuidados. Podemos tomar? Sim. Mas eu queria trazer você a uma reflexão. Seria interessante deixar uma grande maioria das nossas igrejas, da nossa igreja especificamente, dentro de casa, enquanto nós estamos dentro do templo com uma meia dúzia de pessoas? Ou não seria interessante nós orarmos, obedecermos, se nós estamos tão assim à vontade de querer estar com os irmãos, e visitar o irmão, bater palma na casa dele do lado de fora, fazer uma oração com ele? Isso vai fazer a comunhão da igreja, mas só que isso é custoso para nós. Mas a gente pode fazer, ter essa opção, tá entendendo? Nós estamos repensando a possibilidade de fazer uma escola dominical, de maneira que todos possam participar, né, pelo Google Meet, colocar essa questão para a gente poder fazer diferença. E eu queria traduzir isso para os irmãos. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que a gente no tempo certo possa voltar e todos possamos celebrar o Senhor. E que nós, irmãos, não sejamos propagadores dessa doença, mano. Nesse final de semana passado, agora, nós perdemos um grande amigo, o pastor Levi. E eu quero dizer para você uma coisa, é com pesar que eu falo isso, uma tristeza que eu falo isso. Por quê? Porque nosso amigo se foi por causa dessa doença. Voltou aos cultos, 30%. Ah, pastor, mas não foi lá que ele pegou, foi lá, não sei onde ele pegou, eu sei que ele está morto. Eu sei que nós deixamos uma pessoa tão querida como aquela, que nos fez tão bem, inclusive para a segunda igreja, se foi. Tem uma família chorando hoje. Mas por quê? Porque às vezes nós não esperamos, não precavemos, então vamos fazer isso. Eu peço em nome de Jesus, eu sou pastor de vocês, eu estou aqui para cuidar de vocês, eu não estou simplesmente, queria poder agradar todo mundo, mas eu não estou para agradar, eu estou para cuidar. E às vezes a gente precisa tirar um carrapato da ovelha, e o carrapato às vezes está muito agarrado, você tira, sai sangue. Às vezes você precisa tosar, precisa fazer isso, mas o que eu queria trazer para você é que você entendesse o meu cuidado e o meu carinho. E um peso que está sobre as minhas costas como líder espiritual, né, pastor, e outra coisa, representante legal de uma instituição denominacional chamada Batista. Então eu peço que você ore por mim, porque apesar da nossa vontade de se reunir, eu entendo também as limitações. Então ore por mim para que eu possa tomar decisões, vocês têm as suas decisões, mas vamos cultuar, vamos celebrar o Senhor e vamos fazer isso. Estamos sentindo a falta dos irmãos? Estamos sentindo a falta? Sim, estamos sim. Então vai ali, vai na casa dele, bate palmo lá de fora, pega um violão, canta com ele, vamos fazer isso, vamos aquecer essa comunhão de maneira diferente. E que Deus nos abençoe, amados. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado mesmo. Que Deus nos dê sabedoria. E eu queria terminar dizendo ousadia de Deus para vocês. Amém.